Agora, durante a pandemia, nós tivemos o Greenvex Conceição e tivemos o Greenvex Foz na modalidade online. E o Greenvex Conceição, ele serviu, assim como o Foz está servindo, como incubador para outros Greenvex em outras regiões, por conta desse processo da pandemia. Aí eu queria perguntar para você como que a escala de aprofundamento greenvexológico se relaciona com esse processo de Greenvex como incubadora para outros futuros Greenvexes. Eu comentei um pouquinho, mas eu vou falar de novo, né, que nessa condição de pandemia, a gente teve as reuniões do Greenvex acontecendo de forma online, e aí, em função disso, houve a possibilidade de admitir ali pessoas, né, de outras localidades para participar do mesmo Greenvex. Então, o Greenvex Conceição dos Ouros, vocês podem comentar também, né, mas a gente tem inversor de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, que mais? Como? Belo Horizonte, Porto União. Então, são pessoas ali que se juntaram, que conseguiram participar do mesmo Greenvex de uma forma temporal, né, temporária, por causa da pandemia, mas que se qualificaram muito. E hoje já tem gabarito para puxar um Greenvex nas suas cidades, né? Então, vocês já até realizaram o SIG, né, simpósio do Greenvex junto. Então, essa experiência, ela dá muita força, né, porque vocês já dominam assim, o processo. Vocês já podem puxar novos Greenvex e aglutinar essas pessoas. E dentro disso, né, desse contexto, a escala, eu espero que sirva assim, como uma ferramenta para vocês que participam hoje de Greenvex medirem, identificarem em qual estágio vocês estão e, às vezes, elencar alguma meta ou ali algum aspecto que vocês precisam prestar mais atenção ou investir mais para isso dar mais força, né, mais subsídio assim, para vocês puxarem um Greenvex e não esmorecer diante de alguma dificuldade. Como disse? Até no item ali, 49 se coloca, né, sobre o revezamento, o auxílio da formação de novas lideranças para o revezamento da coordenação greenvexológica. Se você também puder comentar, né, é bem na linha, eu acho. Então, Kai, eu vejo que isso tem relação com a postura do participante do Greenvex, né? E eu coloquei ali num estágio mais avançado, né, porque eu vejo que na prática é o que acaba acontecendo. Às vezes a pessoa já está numa condição de assumir novas responsabilidades, outras lideranças, e às vezes ela já está se encaminhando ali para sair do Greenvex, né, em função dessas outras demandas, e aí ela começa a auxiliar, ela tem uma postura de assistente para desenvolver novas lideranças que vão assumir a coordenação greenvexológica. Até certo ponto, assim, eu acho que isso se enquadra no Greenvex Conceição, né? Porque vocês estão aí fazendo força, né? E se dedicando quanto a isso, em qualificar os membros para que vocês consigam, né, se capacitar e fundar, né, abrir novos Greenvexes. Então, eu acho que é isso, cara. Deixa a Sala falar, que ela já passa para você. Gabi, parabéns pelo teu verbete, está bem completo e bem oportuno dele acontecer nesse momento aí de, né, encerramento das atividades do Congresso. Minha pergunta ela vai no seguinte sentido. Eu queria que você correlacionasse essa tua escala de aprofundamento greenvexológico com um aspecto que a gente debateu muito no Congresso, que é a rede de cooperação entre os Greenvexes, tá? Por quê? Porque a gente vive hoje um momento atípico, mas bem interessante que eu vejo, que tem relação com isso que você comentou, que pessoas que, num contexto fora da pandemia, jamais se reuniriam num Greenvex, mas, por ser online, essas pessoas conseguiram se reunir, e aí a gente vai ter uma diáspora em breve, né? Essas lideranças ali formadas vão abrir novos Greenvex. Só que isso me fez refletir que hoje o Greenvex ele parte de um momento onde uma rede inter-Greenvex ela já foi previamente formada. E antes essa construção ela se dava no sentido contrário, né? Então tinha lá o Greenvex Rio, tinha lá o Greenvex São Paulo, algumas pessoas tomavam iniciativas por si e iam se aproximando dessas pessoas e montando essa rede colaborativa, saindo um pouco mais do nicho ali, né, de cada um Greenvex na sua região e colaborando. Hoje essas pessoas se encontraram, já criaram vínculos de amizade
né, vínculos de apoio ali dentro do contexto do Greenvex e vão fazer o movimento inverso, né, aí de construção desses Greenvexes. Como é que você vê esse contexto aí dessa questão dessa rede entre os Greenvexes dentro dessa tua escala de aprofundamento greenvexológico? Se você pudesse trazer alguma dica, a tua visão, enfim, para essa galera que está nesse momento aí diferenciado, para eles conseguirem aproveitar bastante. Muito boa a tua colocação, Débora. Eu não tinha feito essa reflexão. Para mim foi uma ideia nova, assim, desse sentido contrário, né, dessa rede Inter-Greenvex. Mas isso é o que dá força, né, é o que dá motivação, essa gasolina azul para essas pessoas, né, que vieram até Foz do Iguaçu participar da Semana da Invex retornem às suas cidades e não se esqueçam, né, o compromisso, às vezes, que aqui, participando do evento, ficou mais claro. Então, essa rede inter-greenvexes, né, essa interação entre os greenvexistas de diferentes localidades, ela é essencial para o fortalecimento. Né? A gente tem frutos muito consistentes que aconteceram a partir dessa interação. O Greenvex Conceição sempre foi um Greenvex que puxou muito atividades inter-greenvexes. Então, a gente vê, né, aí estão aí expostos os frutos, né, e os ganhos que a gente vê quando a gente pega para analisar as pessoas individualmente, o quanto elas cresceram, o quanto elas amadureceram, e o quanto as singularidades, os trafores estão mais evidentes. Então, não tem como pensar em Greenvex de uma maneira mais isolada, assim, mais local. O que a gente vê, né, é uma inter-relação, né? É uma rede mesmo que conecta assim, essas pessoas e o trabalho que é desenvolvido em conjunto. E com relação à escala, eu acho que eu nem coloquei, precisaria rever, assim, eu não coloquei esse item de relação inter-Greenvex, mas eu acho que dá para pensar, assim, tipo assim, às vezes associar, né, um Greenvex, ou a pessoa, né, que tem um nível mais consistente de aprofundamento greenvexológico também, assim, levar com seriedade, né, ou com priorização essas oportunidades únicas que a gente tem de se encontrar aqui, de interagir. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal e ativem o sininho para continuar acompanhando todas as novidades da Asinvex.